Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham passado um Dia das Mães muito gostoso com as mamães, né? Bem juntinho e que vocês estejam bem alegres, felizes para a gente iniciar mais uma semana, né? Então vamos lá com a aulinha de geografia hoje, aqui na página 7, dando continuidade ao bairro, né? Ao aprendizado do que é bairro, quais são os elementos, certo? Então hoje a gente vai perceber as diferentes paisagens, né? Porque apesar da área urbana, que é a parte aí onde está localizada muitas residências, praças, ruas, escolas, hospitais, ou seja, a cidade, né? Ela é dividida em bairros, certo? Mas nem todos os bairros são iguais, né? E o que diferencia esses bairros são os elementos que a gente percebe nos arredores da rua, né? Como a gente viu lá no Despertar da Ana, ela sentia cheiros, ela ouvia os sons, né? Então, tudo aquilo mostra como sente e vê, né? E tudo isso forma uma paisagem. Paisagem, gente, é tudo que a gente vê no lance de um olhar, né? Tudo que a gente percebe assim, olhando, vendo. Só que a paisagem, ela é formada por sons, por cheiros, certo? E ela tem também temperatura. Então, muitas vezes a gente usa aí alguns sentidos, né, para perceber a paisagem. Não só a visão, que é o que a gente vê, mas também a audição, que ela tem sons, o tato, que ela tem temperatura, né, se está quente, se está frio, se está fresquinho. Ela tem o olfato, porque ela tem cheiros, né? Se tem cheiro de fumaça, se tem cheiro de pão quentinho, se tem cheiro de mato, de terra molhada, né? Então, a paisagem, ela tem tudo isso, certo? E aqui, vocês vão fazer um desenho. Então, vocês vão observar a paisagem do lugar onde você está, né? Então, observe a paisagem. Pode olhar pela janela, né, do quarto, a janela da sala aí, sair no quintal, que aí vocês vão ver a paisagem. Então, vocês vão desenhar quais são os elementos que vocês estão vendo, né? E também o que vocês ouviram, os cheiros que vocês sentiram, a temperatura, né? Se vocês vão fazer isso mais à tardezinha, se já vai estar fresquinho, se vocês vão fazer isso mais no decorrer do dia, que está mais quente um pouquinho, então vocês vão desenhar aqui, né, nesse espaço, tá certo? Agora aqui na página 8, a gente já percebe aqui o que eu expliquei para vocês, né? A paisagem é o conjunto de elementos naturais e culturais, naturais feitos pela natureza, árvores, o relevo, né, que é a superfície onde a gente está, né, o chão, por assim dizer, se tem subidas e descidas, morros, né? Que mais? As árvores, se tem rios, né, próximo. Então, os elementos naturais e os elementos culturais feitos pelo homem, que são as moradias, a rua, né, elementos aí, no geral, construções, certo? E essa paisagem, ela é formada por sons, cheiros e movimentos, tá? Os elementos naturais correspondem à natureza primitiva, como o ar, rios, mares, florestas, fauna, solo e as formas variadas do relevo, que eu disse para vocês agora, tá? Os elementos culturais são as construções e transformações realizadas pelo ser humano, como praças, casas, edifícios, indústrias, pontes, ruas e plantações. Opa, peraí, mas plantações não são plantas, não cresce do solo, dona Roberta? Então não é da natureza? Nesse sentido, gente, logicamente, né? Mas
como ela precisou da mão humana para ser plantada, né? Uma plantação de arroz, uma plantação de feijão, uma plantação de café e todos os elementos aí que compõem milho, né? Plantações que o ser humano criou, né? A partir do cultivo daquelas sementes. Então, está agregada aí nos elementos culturais, ou seja, o ser humano retirou a cobertura vegetal que tinha ali, né, que nasceu naturalmente e plantou alguma coisa. Então, uma plantação corresponde está dentro dos elementos culturais, ou seja, feitos pelo homem, tá? Então, o ser humano é que fez aquela plantação, certo? Logicamente que ele aproveitou sementes da natureza, tudo, mas ele é que cultivou, cuidou, diferente de uma formação vegetal, florestal, em que ali tudo cresceu naturalmente, tá certo? Então tem essa diferença aí, tá? Os 5 sentidos nos ajudam a conhecer melhor os espaços que rodeiam. Você lembra como chamamos cada um deles? Então, nós temos aqui, ó, o paladar, que é sentindo o gosto ali que ele está comendo. O tato, né, que ele está sentindo ali a água na mão dele, na pele, né? Aí sente também temperatura, enfim. O olfato, que ele está sentindo o cheiro da flor, certo? Que pelo nariz, né? A visão, né? O sentido da visão, que ele está vendo as coisas ali, e a audição, que ele escuta, né? Que é o sentido da audição, que ele está escutando. Então, esses 5 sentidos, eles nos ajudam, né? A determinar aí a paisagem, o que vê, o que ouve, o que sente de cheiro, de tato, tá certo? Paisagens de parques, bosques e plantações parecem ser formadas apenas por elementos naturais. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. As plantações de trigo, por exemplo, apesar de serem formadas pelo trigo, que é um elemento natural, como eu disse, o milho, o arroz, o feijão, né? Só existem por causa do trabalho humano. Portanto, as plantações são elementos culturais, geralmente presentes nas paisagens do campo, certo? O trigo é uma das plantas mais cultivadas no mundo, assim como o milho, batata, feijão, arroz, café. E todas essas aí, quando cultivadas pelo ser humano, essas plantas, elas geram aí um elemento cultural feito pelo homem, tá certo? Vamos lá para a página 9, que aqui na página 9 nós temos uma atividade. Então, vocês vão ler aí o trecho, né, do livro Quem Foi Que Fez, de Ana Maria Machado e Luísa Baeta. Então, quem foi que fez? Quem será que fez a árvore e o vento que nela passa? Foi também quem fez a praça? Muitas vezes olho em volta e gosto de perguntar: foi gente que ou não que fez isso? É um jogo bom de jogar. Planta, como é que aparece? Às vezes tem quem plantou, mas como é que ela cresce? E a terra onde ela brotou? Na terra é que nasce o trigo, mas a terra não dá pão. Com o trigo faz a farinha que alguém amassa com a mão. Então, nós temos aqui, né, uma paisagem mostrando aí todos os elementos que foi falado no poeminha, certo? E aí vocês vão pegar o lápis verde e pintar os elementos naturais citados no texto, certo? E o lápis amarelo pintar os elementos culturais, tá? Depois vocês vão responder, né? Quem que transforma farinha em pão? Quem que faz pão? Certo? Vocês vão responder nesse espacinho aí, ok? Isso aqui depois eu coloco mais tarde, eu coloco aqui no grupo as respostas para vocês, tá? Vamos lá para a página 10, continuando a atividade, né? Com base na leitura do texto, quem foi que fez, responda as charadinhas a seguir. Quem acha? Uma palavra do texto que é um elemento natural que está sempre em movimento, tem 5 letras e 2 sílabas. O nome de um lugar público construído pelo ser humano, 5 letras e 2 sílabas.
um elemento cultural feito de um elemento natural, que tem 7 letras e 3 sílabas. E um elemento natural que fornece sombra, tem 6 letras e 3 sílabas, certo? Vocês vão completar aqui, voltar lá no texto e achar aí essas palavrinhas, tá? Número 3, vocês vão comparar essas duas imagens aqui. O bairro Independência em Porto Alegre, né? E o bairro Centro no Rio de Janeiro. Então, vocês vão observar a imagem A e a imagem B são formadas aí por elementos culturais, mas também tem elementos naturais, uma das paisagens, né? Então, vocês vão responder aqui. Qual paisagem predomina elementos culturais? Tem elementos culturais nas duas, mas qual que tem mais? Certo? Vocês vão responder aí na letra A. Continuando aqui na página 11, a letra B, comparando os elementos presentes nas paisagens, qual que é o bairro que vocês acham que é mais silencioso e por quê? E a letra C, o bairro onde você mora é parecido com qual das paisagens aí? Com a A ou com a B? Ou seja, em questões assim de sossego, de movimento, né? Qual que é mais parecido, tá certo? A questão número 4 tem essa obra aqui da Tarsila do Amaral, né? Que foi pintada em 1925. A Tarsila do Amaral, aquela pintora famosa lá da Semana da Arte Moderna, né? Uma expressão aí do modernismo, certo? E ela pintou nessa obra, com muitas cores, uma paisagem brasileira, a vida simples de pessoas que moram nos morros das cidades, né? Então ela pintou aí um mamoeiro, né? Que é essa imagem aí, e o que dá nome aqui é essa planta. Essa aqui, ó, que eu tô passando aqui por cima, esse mamoeiro, tá? Então, com base nessa obra, marca um X na resposta correta. A paisagem na obra é formada por elementos naturais, a artista pintou apenas elementos culturais ou tem elementos naturais e culturais nessa obra de arte. Então, vocês vão marcar o X na que for certa. E na página 12, vocês vão pegar aqui nessa letra B um lápis de cor azul e um lápis de cor vermelho. Com o lápis de cor azul, vocês vão circular as palavrinhas que representam aí elementos naturais, certo? E com o lápis de cor vermelho, vocês vão circular as palavrinhas que representam elementos culturais, certo? Por exemplo, casas, né? Vocês vão circular aí de vermelho. Rio, vocês vão circular de azul. Só um exemplo, certo? Hoje nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a Dona Roberta, viu? Um beijão para todo mundo. Continue se cuidando e até a próxima aula.